Kia Cerato de segunda geração. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa de todos os custos de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. E fique comigo até o final porque também vamos falar de algumas peças de trocas corretivas. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Kia Cerato aqui em análise é na versão SX3, E283, versãozinha complicada de falar, né? Motor 1.6, 16 válvulas, gasolina automático, ano 2011, uma das top de linha dessa geração do Cerato. E vamos começar falando dos custos envolvendo a compra de um carro desse, lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em novembro de 2024. Começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, tá em R$ 41.515. Já a tabela FIPE, ligeiramente abaixo desse valor, 40.120. Então, naquelas condições que eu mencionei de conservação, de quilometragem, é um carro que está sendo efetivamente negociado e vendido até mesmo um pouco acima da tabela FIPE. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela KBB, vamos pegar na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 42.073,71 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE. Então, para um carro desse ficaria em R$ 1.604,80. Taxa de licenciamento, o valor cobrado esse ano também aqui em Minas foi de R$ 39,36. Já o seguro aqui para um carro com mais de 10 anos de uso, que não vendeu tanto assim no mercado comparado com vários de seus concorrentes, pode ser mais difícil você conseguir hoje uma cotação numa modalidade mais convencional. Então vamos colocar aqui uma cotação numa modalidade de cooperativa. Eu encontrei 12 parcelas de R$ 175 mais uma taxa de adesão de R$ 149, dando um total médio anual de R$ 2.249 com seguro. Mas é claro que esse valor pode variar, dependendo da sua idade, da empresa que você fizer uma cotação e dentre outras séries de fatores. Ou seja, esse valor aqui para sua realidade pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos. Para isso, vamos pegar o valor dele de tabela cotada exatos 3 anos atrás, ou seja, em novembro de 2021. Ele estava avaliado em R$ 37.939. Diminuindo do valor de tabela atual, dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 727 ou 1,92%. Ou seja, nos últimos 3 anos esse carro inflacionou quase 6% o seu valor. Então, não dá para usarmos esse histórico recente para estimarmos como vai ser o preço dele daqui a 3 anos. Muito provavelmente ele vai cair um pouco o seu valor se continuarmos nessa movimentação que é o normal do mercado, né? Os veículos vão ficando usados, cada vez mais rodados, tem que ficar mais barato, né? Então vamos somar aqui só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e um possível seguro. Vai dar um total médio anual de R$ 3.893,16, ou por mês R$ 324,43 que você tem que ter ali separado do seu orçamento para ter esse carro aí todo regularizado, com a documentação em ordem, um seguro em dia para ele aí e não passar maiores sustos nas suas finanças. Mas vamos falar agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Cerato 2011 automático. Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que eu encontrei aqui por R$ 163. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax tem aqui 2 modelos aplicáveis. O primeiro é um disco de 257 milímetros de diâmetro. Se for o caso do seu carro, vai ficar em R$ 451. Agora, se for o disco de 280 milímetros, fica em R$ 518, claro, naturalmente um pouco mais caro. Falando agora das velas, eu encontrei aqui da NGK as 4 por R$ 139, preço até acessível. Já os pneus 205-5516, eu encontrei os Continental Power
TACT 2 por R$ 1.516. Óleo de motor, conforme a especificação da Kia nesse ano modelo, exigia uma viscosidade SAE 5W30. É um motor que pega 3.3 litros, considerando a troca com filtro. Então, eu cotei 4 litros de um Castrol Magnatec API SN 100% sintético. 5W30 ficaram em R$ 212. E é muito importante, quando você for olhar um carro desse para comprar, verificar o histórico de manutenção, para ter certeza que os donos anteriores usaram o óleo correto especificado pelo fabricante, porque senão é um motor que pode sim dar problemas de lubrificação, de formação de borras, de entupimentos, e aí te dá um prejuízo muito grande lá na frente. Então fique ligado nesse detalhe. Além disso, claro, é muito importante verificar toda a parte de documentação, para ter certeza que esse carro não tem nenhuma restrição, nenhum impedimento judicial que vai te dar dor de cabeça quando for tentar transferi-lo para o seu nome. Também, muito importante verificar a parte estrutural para se certificar que esse veículo não passou por nenhuma colisão séria que possa, inclusive, comprometer a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist, para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando agora da correia de acessórios, eu encontrei aqui da Getz por R$ 82, preço até bem acessível. E como é um motor sincronizado por corrente, também aqui vou falar do kit de corrente de distribuição, que não é um item de troca periódico preventivo, nem vai entrar no somatório final de peças, mas vou colocar o valor aqui a título de curiosidade. Da Autolook fica em R$ 697. É um kit composto por uma corrente, 2 guias e um tensor. Já o filtro de ar do motor eu encontrei aqui por R$ 34 da Japan Parts. O filtro de óleo 45, também Japan Parts. E o filtro de combustível um pouco mais caro, R$ 100, porque ele é um filtro que trabalha interno ao tanque. E esse aqui também eu encontrei da Japan Parts. Inclusive, esse filtro de combustível aqui do Cerato a gasolina é o mesmo do i30 de primeira geração aqui no Brasil, que também vinha com motor só a gasolina. Já o filtro de cabine eu encontrei aqui da Vega por R$ 14, preço bem acessível. Os amortecedores aqui eu encontrei os 4 Monroe OE Spectrum pressurizados a gás por R$ 1.504. Eu diria um preço ainda razoável na média, se tratando de um sedã de porte médio, quase médio, vamos dizer assim. Vamos falar sobre isso um pouco mais à frente nesse vídeo. E falando do óleo de transmissão, uma vez que estamos falando de um veículo com câmbio automático, né? A especificação aqui da Kia para essa transmissão e esse ano modelo era um óleo que atendesse à norma ATF-SP4. E essa transmissão pega 7,3 litros considerando a troca completa. Então cotei 8 litros de um óleo FEB Bilstein, código 34608, que vai atender aquela norma ATF-SP4. E quando você for trocar o óleo do câmbio, também é muito importante trocar o filtro. De nada adianta colocar um óleo novo e manter o filtro velho, né? Então também cotei aqui um filtro da Japan Parts. Sendo assim, somando os 8 litros de óleo mais filtro, ficam por R$ 1.579, um preço também, eu diria, um pouco elevado, considerando aqui o tipo de transmissão, mas ainda assim nada de tão exagerado, considerando também outros concorrentes aí no mercado. Então, somando essa cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Cerato 2011 automático, fica em R$ 5.839. E é claro que você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez, pegando um carro desse em bom estado, bem cuidado, com as revisões em ordem, daí a importância de você fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio. Talvez no primeiro momento você só troque um óleo de motor com filtro, mais para frente vem uns 2 pneus, um kit de velas, são custos que você vai ter ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Então esse somatório aqui no final é para você ter um comparativo com outros vídeos vários que eu fiz nesse mesmo formato e saber qual tem a cesta de peças mais barato, qual vai fazer mais sentido para mim. Então eu vou deixar uma playlist completa ao final desse vídeo aqui para você conferir. Mas é claro que é bom lembrar que um veículo usado não vai ter só essas manutenções preventivas para fazer. Em algum momento você vai fazer uma troca corretiva de alguma peça que se desgaste, que pare de funcionar ali pelo tempo de uso, né? Então fique comigo até o final que ainda vamos falar de várias peças aqui de trocas corretivas para esse carro. Mas agora falando em custos envolvendo o abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio, aqui com motor a gasolina, né? Então vamos fazer uma cotação com esse combustível. Conforme o site da Petrobras, a nível nacional, o valor médio do litro de gasolina agora, em novembro de 2024, está em R$ 6,11. E é um carro que tem um tanque
tanque de 52 litros de capacidade, mediano. Então, fica em R$ 317,72 para enchê-lo, considerando que ele esteja totalmente vazio. E falando de consumo, para isso peguei dados oficiais para passar para você. Na cidade, esse carro faz 9,9 km por litro. Já na estrada, chega a fazer 12,3, um consumo, eu diria, na média. E é claro que esse consumo também ele pode variar, dependendo da sua forma de guiar, do trajeto do trânsito que você pegar. Na estrada, principalmente, é possível conseguir médias um pouco melhores do que essas oficiais. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com tanque cheio dentro de cidade, esse carro vai ter um alcance de 515 km. Já na estrada sobe para 640. Tanque de porte médio, consumo também ali na média, então a autonomia não vai ser nem muito boa, nem muito ruim. Mas vamos calcular agora quanto você gastaria em média por mês com combustível. Para isso, temos que partir de alguns pressupostos. Primeiro, vamos considerar uma média que você rode por mês de 1.000 km. Eu sei que tem gente que roda muito mais, tem gente que roda muito menos, mas vamos pegar aqui uma média que seja aproximada para todo mundo, né? Então, 1.000 km por mês, e também vamos considerar que você não vai rodar só em cidade, só em estrada. Vamos considerar um circuito misto de 50% cidade e 50% estrada. Então, somando 9,9 km por litro com 12,3 e dividindo por 2, vamos ter uma média global do tanque de 11,1 km por litro. Para rodar 1.000 km, você gastaria então R$ 550,45, aí numa média de 55 centavos o custo do quilômetro rodado. O que é um valor até razoável, se tratando da configuração mecânica, né? Estamos falando de um veículo um pouco mais pesadinho, com câmbio automático, então não vai ser aqui dos mais econômicos para você rodar ali no dia a dia, para trabalhar. É um carro mais pensado para o uso, para o lazer, para viagens. Mas aqui falando da lista de equipamentos dessa versão E283, né, do Kia Cerato, também aqui a versão SX, de série, vem equipado com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, faróis e limpadores de acionamento automático, luzes de rodagem diurna em LEDs, faróis dianteiros de neblina, duplo airbag frontal, freios ABS e sensor de estacionamento traseiro, além do sistema de som de série também com leitor de CD, USB e o volante multifuncional. E tinha um pacote de opcionais que aí seria o pacote E284, que aí acrescentaria alguns itens extras a essa versão SX, que seria as rodas de liga leve de 17 polegadas, os bancos em couro e o ajuste elétrico de altura do farol baixo. Então, os detalhezinhos a mais aqui é verdade, mas que é até um pouco difícil encontrar o Cerato com esse pacote mais completinho de opcionais. Geralmente encontra-se muito aí com esse pacote E283 aí de equipamentos. Nessa faixa dos R$40 mil, 42 mil mais ou menos que um carro desse está custando em média. Olha só esse nível de tecnologia embarcada, tudo que ele entrega. Vale ou não a pena pensando na relação custo-benefício? Comente aqui abaixo. Mas vamos falar agora de conjunto mecânico, que é um grande ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, né? Aqui ele vem com o motor Gama, que é basicamente o mesmo motor lá do HB20, 1.6, de duplo comando de válvulas, sincronizado por corrente e variador de fase para admissão. Entrega 126 cavalos a 6.300 RPM e um torque de 15,9 kgfm a 4.200 RPM. Então a diferença aqui para o motor do HB20 é que aqui no Cerato ele é monocombustível. E para um carro que pesa seus 1.248 kg, peso de sedã médio, a relação de peso-potência fica em 9,9 kg por cavalo. Um valor até adequado para você fazer uma retomada de velocidade na estrada e sem passar maiores sustos. Porém, o 0 a 100 é executado em 12,4 segundos. Ele é bem lento porque ele vem aqui equipado com um câmbio automático de 6 marchas, que é o A6 de F1. Diga-se de passagem, esse Cerato começou a vir com um câmbio de 6 marchas justamente nesse ano de 2011. Os 2010 e anteriores e até alguns 2011 vieram com um câmbio de 4 marchas, que amarra ainda mais o desempenho desse carro e aumenta o consumo de combustível. Então a dica para você pegar um Cerato desse, caso você queira com câmbio automático, é pegar de 2011 para frente, quando ele já vem com um câmbio de 6 marchas. E aí sim você vai conseguir um pouco mais de versatilidade, de resposta e de economia de combustível aí, com certeza. É um câmbio acoplado ao motor por conversor de torque, priorizando sempre a suavidade, tanto nas trocas de marcha quanto nas arrancadas. Então, em detrimento disso, o desempenho, quando você exige máximo desempenho dele, fica limitado ali. Então, um carro desse saindo ali do zero, partindo do semáforo, vai ter uma arrancada um pouco mais lenta, infelizmente.
Mas a suspensão é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, menor complexidade mecânica. Vamos falar de peças de suspensão um pouco mais para frente. E o sistema de freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. Direção de assistência hidráulica ainda, então é um sistema que rouba um pouco mais de potência do conjunto mecânico. E o porta-malas aqui tem 415 litros de capacidade. É um porta-malas pequeno se tratando de um sedã, tanto médio quanto compacto. Mas vem com banco traseiro rebatível e bipartido, caso você queira aumentar ainda mais essa capacidade de carga e não esteja levando 3 passageiros no banco de trás, você vai conseguir aí sem maiores dificuldades. Mas falando dos principais pontos positivos de você adquirir um carro desse, primeiro, claro, o seu motor confiável, resistente, linha Hyundai, Kia. Esses motores, se bem cuidados, não dão problema facilmente. Desempenho razoável, apesar do câmbio automático travar um pouco aquela arrancada do semáforo, né, como eu disse, mas ainda assim na estrada não vai fazer feio. Diga-se de passagem, esse câmbio automático também ele é bem confiável, bem resistente, desde que trocado o óleo ali com o filtro no prazo correto. Inclusive é o mesmo câmbio também lá dos HB20, tanto hatch quanto sedã. Além disso, é um carro que vem com uma boa lista de equipamentos, ainda mais nessa versão com esse pacote E283, muitos itens de tecnologia embarcada aí, com certeza. Além disso, um carro com um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro. Não vai fazer feio frente a um sedã compacto premium, eu diria. Para um médio, talvez ele não seja tão espaçoso assim, mas adultos ainda vão com conforto no banco de trás sem problemas. Além disso, é um carro que entrega um bom nível de conforto ao rodar com ainda uma certa estabilidade, então uma suspensão bem equilibrada entre essas duas características, apesar de terem vários relatos de proprietários desse carro com relação a batida de fim de curso dessa suspensão. Muita gente reclama que ela tem um curso curto ali de amortecedores, então dependendo da lombada que você passar, da valeta que você pegar ali com essa suspensão desse carro, pode ser que você sinta ali uma pancada um pouco mais seca. Além disso, o acabamento ele é bom, apesar de vir em plástico duro, né, painel, forros de porta, ali de uma forma geral, mas é um plástico de boa qualidade, com boa textura, bem agradável ao toque e que não faz muito ruído com o passar do tempo. É um carro de posição mais esportiva de guiar, pernas e braços mais esticados, para quem gosta dessa pegada também, vale muito a pena e com certeza. Detalhe interessante que a roda do step desse veículo é de alumínio, no mesmo desenho das rodas ali do veículo, então teve-se um cuidado a mais aqui com certeza, né? Se você precisar utilizar o step, não vai ter maiores problemas, tanto do ponto de vista dinâmico, o carro vai rodar do mesmo jeito, quanto também no aspecto visual não vai mudar nada, o que é bem legal. Por essas outras razões, o Cerato entrega uma excelente relação custo-benefício no sedã aqui, ano 2011, na casa dos 40 e poucos mil reais, eu diria que é uma boa opção de compra com certeza. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção para você ficar ligado. Primeiro, é o motor apenas a gasolina. Se no seu estado e na sua região o etanol vale mais a pena, ou você gosta de abastecer com etanol, infelizmente nesse carro você não vai poder. Além disso, claro que ele teve um baixo volume de vendas, baixo volume de mercado, então hoje é mais difícil de encontrar algumas peças de reposição, principalmente peças estéticas, que eram mais exclusivas aí do Cerato, né? E quando você encontra, naturalmente o preço é mais elevado. E, consequentemente, o seguro fica mais difícil de fazer. E se você conseguir fazer, provavelmente ele fica também mais caro, né? Por causa justamente dessa menor disponibilidade de peças de reposição. Também esse carro, ele vem até com marcador de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, só que não é um ponteiro ali como vários outros veículos. É um marcador digital, só que ele também não fica fixo ali no display ali do quadro de instrumentos. Você tem que ir mudando as funções no computador de bordo até chegar na tela que mostra essa informação. E detalhe, para você mudar as informações do computador de bordo, é através de um botão que fica localizado lá no quadro de instrumentos. Ou seja, para você mudar uma função, zerar uma função, obrigatoriamente você tem que tirar uma das mãos do volante. E isso não é muito bom, tanto do ponto de vista da ergonomia, quanto também do ponto de vista da segurança. E mais um ponto negativo desse computador de bordo é que a informação de consumo médio instantâneo é mostrada na unidade de litros por 100 km, que não é muito convencional de utilizarmos aqui no Brasil. A gente usa, né, o quilômetros por litro. Então você tem que ficar fazendo aquela conversão, aquela continha toda hora para saber quanto aquele carro está consumindo no momento, o que não é também lá muito prático.
Também faltam alguns mimos, alguns detalhes que vários concorrentes entregavam, como por exemplo, ajuste de profundidade da coluna de direção, vidros elétricos com acionamento por um toque, não tem aqui no Cerato, infelizmente. Também é um carro que foi mal posicionado no mercado na época que era 0 km. Ele tinha preço de sedã médio, mas não tinha porte de sedã médio. O espaço interno ficava abaixo de um Corolla e o volume de porta-malas também. Então, era um veículo de uma montadora que já não tinha tanto volume de vendas, tanta representatividade no mercado quanto a Toyota, uma Honda, e num preço ali semelhante de um Corolla e um Civic, o Cerato foi ficando um pouco mais esquecido no mercado, apesar que essa geração específica do Cerato foi a mais vendida, mas ainda assim, nada que se compare com os seus principais concorrentes, infelizmente. Também a tabela FIPE aqui desse carro tem um detalhe que ela não diferencia por esses pacotes aqui de opcionais, né? O pacote é 283, 284, vários outros que tinham. Quando você vai pesquisar o preço desse carro aqui lá na FIPE, só tem lá Cerato automático e manual e o ano de fabricação e pronto. Então, aqui é interessante você tentar pegar o mais completinho possível para você ter o máximo de tecnologia embarcada, máximo de comodidade a bordo e também ter mais argumento quando for tentar revendê-lo, porque esses carros saíram com menos equipamentos nas versões de entrada, você vai ter um pouco mais de dificuldade para passar para frente. Só que o detalhe é que a tabela KBB, essa sim faz diferença entre esses pacotes de opcionais. Então, por isso que eu coloquei também o valor de tabela KBB lá no início do vídeo, tá lembrado? Para ter uma ideia mais real de quanto realmente um veículo nesse pacote de opcionais, nessa configuração, está sendo negociado em média aí no mercado. Mas não deixa de ser um carro desvalorizado, de revenda mais difícil, que você vai ter que ter um pouco mais de paciência também quando quiser passá-lo para frente. Mas agora vamos falar aqui de algumas peças de trocas corretivas, alguns exemplos aqui de peças que são comuns de você substituir num veículo usado, né? Primeiro, uma das mais comuns é a bateria, né? E esse carro aqui exige uma bateria de 60 amperes. Eu encontrei aqui uma da Moura na internet por R$450, isso à base de troca, porque sabemos muito bem que bateria, se você não der a sua na base de troca, ela fica bem mais cara, né? Então, considerando isso aqui, ainda assim, uma bateria de qualidade para um carro desse vai custar aí seus R$450. A caixa de direção hidráulica desse veículo, eu encontrei aqui genuína Kia, mas nos anúncios que eu encontrei não estava muito claro se era uma caixa de direção nova ou recondicionada. Tinha informações conflitantes lá. Mas o valor que eu encontrei é de R$ 3.999, sendo uma caixa de direção aqui bem cara, na minha opinião. Já o par de coxins dos amortecedores dianteiros com os rolamentos, eu encontrei aqui por R$ 834. Os coxins genuínos Kia e os rolamentos da BSB. Já o par de bandejas dianteiras, né? Bandeja é aquela parte inferior da suspensão dianteira, alguns chamam de balança também. Aqui eu encontrei da Cofap por R$ 732, já com as buchas inclusas. Falando agora do kit de tulipe trizeta de um lado só. E é o kit que vai na roda, não é o kit do câmbio. Então, tulipa, trizeta, mais a coifa e graxa de lubrificação. Fica por R$ 269 no modelo de 27 dentes externos e 22 dentes internos. Falando agora das buchas de suspensão traseiras, como é um sistema de eixo de torção, vem com menor quantidade de buchas. Aqui é um par de buchas apenas. Eu encontrei aqui da Nice por R$ 229. Válvula termostática MTE Thompson, R$ 123, preço até razoável, mas aqui é uma válvula completa, porém ela é só um refil, não tem carcaça inclusa. A bomba d'água eu encontrei aqui da Nakata por R$ 192 com rotor de alumínio. E a bomba de combustível eu encontrei aqui da Bosch por R$ 295. É uma bomba elétrica que ela vem dentro lá do conjunto lá de filtro com bomba, boia. É um conjunto que se você for trocar ele completo, ele sai bem caro. Mas se der problema só na bomba elétrica mesmo, o valor ele é até acessível, né? Você acha o refil para trocar, né? E aqui os bicos injetores, eu cotei o preço de um bico só, genuíno Hyundai, fabricado pela Bosch,
R$120, preço ok. Já o kit de uma bobina de ignição com um cabo de bobina, então para um cilindro apenas esse kit fica em R$205. Aqui a bobina genuína Hyundai e o cabo de ignição da Kia. Então o preço aqui para componentes principalmente elétricos e de injeção de combustível eu diria que estão até bem acessíveis. O que pegou mesmo aqui na minha opinião foi essa caixa de direção caso seja necessária ser substituída e também o par de coxins dianteiros aqui com rolamentos. Eu achei bem caro, mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do Kia Cerato, você levaria um carro desse para sua garagem? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, como eu prometi, eu vou deixar aqui aquela playlist completa com vários outros nesse mesmo formato para te ajudar a escolher a melhor opção de carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e eu te vejo lá.